Olá, olá, eu sou Patrícia Lapan, estou aqui de volta com vocês para mais um Coletiva Tendências, programa especial que integra o Coletiva.cast. Para o bate-papo desta semana, quem conversou comigo foram dois super parceiros do portal e das revistas. Estou falando de João Ramos e Weiner Bechelli, sócios fundadores do Black Sheep Project. Para quem não sabe, os meninos fazem parte da curadoria das duas primeiras tendências de inovação, assunto que tem tudo a ver com eles e que inclusive será a nossa temática. Afinal, que é inovação, como poderemos inovar e como aplicar no cotidiano das empresas? Estas e outras respostas vocês vão poder conferir agora. Então, para iniciar nossa conversa, eu gostaria primeiro que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre o BS. Tá bom? Bom, eu sou o Weiner Bechelli, junto com o João Ramos fundamos essa história maluca chamada Black Sheep Project há 2 anos atrás, completou 2 anos em novembro, agora recentemente, e tudo partiu de uma vontade nossa de fazer diferente do que estava acontecendo no mercado, principalmente local aqui, gaúcho, né? A gente vem da comunicação, eu sou publicitário e o João é relações públicas, e a gente percebia um enfraquecimento do mercado no sentido de inovar, né? De fazer algo que não existia aqui, né? A gente sempre pesquisou muito coisas que estavam acontecendo fora do Brasil, até a nível nacional, a nível São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente sempre se perguntou por que não aconteciam coisas do que a gente estava pesquisando aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente chegou a algumas respostas, algumas delas, por exemplo, na questão de valorização da cidade. As pessoas têm uma certa... valorizam mais o que é de fora do que o que é daqui, né? Muitas pessoas saem daqui e vão construir suas carreiras e objetivos fora daqui, e a gente pensou que a gente deveria fazer o caminho contrário, né? E pensar algo diferente no nosso espaço, né? Fazer com que pessoas de fora viessem para cá e valorizassem algo que talvez nem todo gaúcho valorizaria. Então, pensando nesse sentido também, acabamos colocando na prática, assim, muito na loucura, algumas ideias que tivemos, né? Dentro daquele mantra de a ideia que está no papel, ela não é bem feita, né? Tudo que está no papel, ela pode ser muito linda, mas na prática ela não existe, né? Então a gente começou a tirar do papel algumas ideias que a gente teve. O João pode falar um pouco mais da inquietação dele quanto a algumas coisas, mas ele veio me chamar em determinado momento, Weiner, por que a gente não faz um grande festival de inovação aqui em Porto Alegre, né? E acho que esse foi o grande embrião para a gente criar o Black Sheep Project, né? Que foi de uma ideia que estava bem afastada, bem longe do nosso objetivo inicial, mas a gente começou a construir, e hoje o Black Sheep ele é muito mais do que um festival, ele é uma plataforma de inovação que une soluções de inovação em diversos mercados, né? A gente trabalha em formato de hub. Então, veio muito de uma inquietação nossa, né, João? Sim, e vale dizer, eu acho também, que isso foi há 2 anos atrás e que para a geração que a gente vive hoje é uma eternidade, né? Então, muita coisa já mudou. Inclusive a gente veio construindo esse conceito que iniciou de uma maneira bem verde lá atrás, mas que, de certa forma, veio se adaptando também para ele se transformar num business, num negócio. Porque lá no início, quando eu provoquei o Weiner dessa ideia, foi no Lovett, enfim, café, eu gosto de lembrar isso porque eu lembro da cena ainda, né? Quando a gente marcou para bater um papo, e eu já vinha de alguns anos participando como palestrante em alguns grandes festivais e eventos pelo Brasil. E eu já estava vivendo aquilo um pouco mais de perto. O Weiner estava acompanhando também. A gente se encontrou no Grupo RBS, trabalhou praticamente 1 ano juntos lá, isso, né? E a gente, enfim, se tornou amigo, se tornou muito próximo. A gente partilhava de alguns conceitos, ideias muito parecidas. E a gente continuou falando, mesmo depois desse período de 1 ano que a gente teve no Grupo RBS profissionalmente juntos. Nesse período, quando eu chamei ele, eu já vinha desse circuito de palestras, de festivais, de eventos que eu estava participando.
Inquieto, muito incomodado. Eu já vinha, de certa forma, meio de saco cheio, assim, do formato do mercado. Tipo, o Weiner também, acho que grande parte hoje, se a gente for conversar numa conversa de bar, talvez não na frente do microfone, mas grande parte das pessoas acabam... A gente sente que existe uma insatisfação, em geral, assim. Tipo, a gente vê que a galera tá um pouco insatisfeita com os modelos. Modelo de emprego, modelo de trabalho, modelo de atendimento, cadeia de produção da própria indústria de comunicação, que há décadas mantém uma mesma característica, um mesmo modelo. E como a gente vem desse segmento, e é um segmento que, de certa forma, sempre teve um ranço para mudar, assim, em relação a tudo, né? Até porque, enfim, a gente já teve épocas onde a publicidade e a comunicação já foi o auge, né? Décadas de 70, 80, talvez 90, 2000, quando começou novas tecnologias a entrar e mudar todo o mercado, a gente ainda, enquanto publicitários, comunicadores, continuamos achando que éramos a crista da onda, os caras que estavam entendendo tudo e, na verdade, não estavam entendendo porra nenhuma, né? A gente estava, na verdade, bem atrasados em relação a bastantes indústrias aí. E isso foi, digamos assim, a faísca para a gente dizer assim, cara, chega. Eu acho que a gente precisa discutir inovação, não só no recorte da indústria da comunicação, mas como um todo. Mas como a gente advém desse setor, a gente sempre gostou muito de discutir o futuro da comunicação e novos modelos, porque a gente estava vivendo essa inquietação nossa. Assim. Então, o Black Sheep ele nasce com a ideia de ser uma ovelha negra mesmo, assim, um ambiente, um espaço, um projeto onde a gente pudesse atrair novas pessoas, né, que também pensam da forma como a gente pensa, e nem sempre, eu acho que às vezes a gente atraiu muita gente que pensa diferente da gente, foi muito bom. Porque daí é que surgiram as grandes respostas, né? Quando a gente começou a juntar esses malucos, ovelhas negras aí, que a gente foi se deparando no mercado, inclusive o próprio grupo coletivo, que né, se identificou desde o início e também são ovelhas aí junto com a gente, fazendo diferente. A gente viu que, cara, dá pra fazer muita coisa diferente, dá pra realmente impactar. E aí quando surgiu a ideia foi isso, assim, cara, vamos discutir inovação em ambientes mais diferentes. Já começa por aí, né? Então quando a gente criou lá, a primeira coisa, cara, a gente não vai discutir inovação dentro de um auditório, dentro de uma sala de aula, dentro de uma sala de reunião. A gente vai pra rua, a gente vai discutir inovação onde as pessoas precisam, onde as pessoas vivem, onde as pessoas estão no dia a dia. Então, a ideia do projeto nasceu com esse DNA e a gente vem trazendo ele até hoje, né? O projeto ele é livre. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais do Black Sheep hoje. A gente não tem nenhuma amarra política, sindical, de entidade, nada, né? A gente nasceu de uma vontade própria, né? Autofinanciado, inclusive, né? O Black Sheep ele nasceu com a nossa vontade de fazer com os horários livres que a gente tinha. Vale dizer, né? Que na época eu estava trabalhando numa agência, tu numa outra, a gente trabalhava no terceiro turno, ou seja, o projeto ele demorou até se tornar um business, né? Desde o final do ano passado, desde o início do ano passado, na verdade, onde a gente chutou o balde, pediu demissão, vai pediu demissão. E hoje ele é um business, é um negócio que hoje, de certa forma, vem... eu tô falando, mas tu vai me dizendo, porque o Weiner até espiou ali pra pauta, que tem bastante coisa pra... eu tô cuidando aqui, porque se vocês... É quarta-feira, né? E são 72 perguntas pós-carnaval. E eu não estou de ressaca. Então, a gente tem que cuidar isso. Vamos lá, então. Para quem não sabe, então, os meninos que fazem parte da nossa curadoria da revista Inovação, né? Eles tiveram uma ideia junto com a Márcia Cristófoli aí de trazer uma inovação para nossa inovação ano passado, e a revista foi dividida em 3 blocos, né? A desmistificação, a desmaterialização e a desintoxicação, que era para desconstruir algumas verdades e mitos na área. E com base nisso, então, a gente vai falar um pouquinho. E eu quero começar, então, perguntando para vocês o que é inovação. Pergunta mais difícil. Bota no Aurélio aí, João. Vai lá. Vamos botar eu sou da época do Aurélio. Wikipedia. Não, então, essa é sempre uma pergunta que nos fazem e que sempre é muito complicado de responder. Primeiro porque eu acho que não existe uma definição, existem diversas, dezenas, centenas de definições que a gente pode dizer, até porque eu acho que o próprio termo inovação, de certa forma, ele não comporta limitações, né? A gente está falando de inovação, ou seja, possibilidades de qualquer coisa.
Mas eu gosto de uma linha de que inovação, inovação é, na verdade, capacidade de transformar ideias em prática. Eu acho que inovação é isso. A gente não está dizendo só que inovação é quando tu cria algo absolutamente original. Eu acho que não é isso. Acho que inovação é a capacidade que as empresas, que as pessoas, que nós, enfim, temos de transformar conhecimento em prática, em projetos, em coisas que aconteçam no mundo real. Que a gente saia do PPT e coloque isso para o mundo real de fato, né, de verdade. Então, para mim, inovação é isso. A inovação, para mim, ela é bem abstrata. Tá? E ela é, para mim, um conjunto de possibilidades de resolução de algum problema, né, que nunca foi pensado. Né? Algo que... ou de algum problema, ou até de algo que já existe. Né? É tu resolver, tu ter a capacidade de resolver coisas para melhoria, né, de algum sistema, de um produto, de um serviço, de algo. Né? A gente pensar em inovação, a gente tem que ter aí algumas capacidades de, por exemplo, conectar pontos em comum, né, que não existem, de tu conseguir ter criatividade de enxergar soluções em possibilidades inexistentes. Então, a inovação, eu acho que ela tem que ter um fim, né? Mais importante do que o meio, ela tem que ter o fim. Resolver algo, ter alguma solução para ou algo existente que possa ser melhorado, ou algo inexistente que possa ser criado. E aí tem, eu acho que, duas coisas bem legais pra gente trazer aqui, que é sempre muito importante, né? Porque, primeiro, se todo mundo hoje fala de inovação, tá na moda, assim, né? Tipo, inovação é o hit, assim, do verão. É o hit do verão. Porque, tipo assim, um verão que tá demorando, né? Mas a gente acredita que a inovação, na verdade, é um conceito que veio para ficar, porque ele não é uma moda. Já começo por aí, mas a sensação que me dá é que todo mundo hoje tem essa euforia, essa catarse em torno do assunto inovação, porque eu acho que a gente está no início de uma onda que veio para ficar. Ela veio, assim, arrastando tudo e vai deixar um rastro aí bastante grande. E vai ser perene. Então, a primeira questão é bem isso. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando primeiro de identificar o que precisa receber inovação, né? Quais são os problemas existentes para a gente poder falar de inovação. A gente fala de inovação, mas... E assusta, às vezes assusta. Inovação para resolver o quê? Qual é o sentido da inovação? Ela precisa, como o Weiner falou, resolver algum problema. Então, eu acho que primeiro tópico é isso. Inovação, ela precisa identificar um problema para ser resolvido. Aí ela começa a fazer sentido. E segundo, que é que o Weiner... Eu acho que isso vale, né, dizer, porque a gente vem da comunicação. Eu trabalhei na área de criatividade muito tempo em agência, trabalhei como planner, como criativo, enfim. E a gente sempre falava aquele famoso briefing, assim, que a gente recebia, né? Cara, precisamos inovar, né? Precisamos fazer uma coisa muito legal. E isso vem se arrastando há muito tempo, mas qual é o verdadeiro problema para ser resolvido? Qual é o verdadeiro ponto para se chegar? E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a entender que inovação nem sempre né, como tu falou, acho, de ser algo que não existe. Na verdade, é conectar pontos que ninguém conectou. É só isso, é pegar... É aquela coisa de nada se cria, tudo se transforma. Eu acho que essa é a lei, né? Tipo, a gente não vai criar algo novo, a gente vai simplesmente fazer conexões novas. Vocês tocaram num ponto, né, que é muito interessante, dessa questão muita gente confunde inovação com invenção. Então, como é que a gente pode discernir aí o que é cada um? Acho que invenção, ela não deixa, às vezes, de ser algo relacionado à inovação, né? Como a gente comentou, a inovação, às vezes, ela serve para resolver um problema que existe, mas ela também serve para criar soluções que ninguém está enxergando, né? De coisas que possam não ser, de fato, um problema, assim, de estar atrapalhando algo, né? Mas ela pode resolver uma questão que não é tocada, né? Que não é existente. Por exemplo, pegando sempre um caso clássico, o Uber, ele é uma inovação que ela veio para resolver algo que até então ninguém reclamava, porque existia táxi, existia transporte público e tudo mais, mas alguém foi lá e teve a ideia de criar algo a mais,
né? Veio para somar. Isso foi de certa forma, né? Essa questão eu acho que é importante, porque os caras não inventaram nada. Não inventaram, eles só transformaram. Eles só transformaram, né? Tu pega aquilo do ativo subutilizado, o carro já tá ali parado, ou uma frota de carros animal no planeta inteiro, em grandes cidades. Por que tu não desbloqueia isso e conecta uma demanda que já é existente, de pessoas que precisam se deslocar e oferece um serviço com mais qualidade, mais rapidez, mais agilidade, melhor preço, enfim, o que for, né? Então, eu acho que é bem isso. A inovação ela é algo mais tangível do que a grande parte das pessoas imagina. Assim. Ela é algo que é muito próximo da gente, só que a gente não se dá conta, às vezes, né? De conectar esses pontos, de fazer as correlações certas. E tem uma questão também que acho que é um dos motivos do porquê da inovação ser cada dia mais latente e frequente assim, na vida das pessoas, e necessário na vida das empresas, né? Que é a questão de... A gente vive uma vida muito acelerada e em termos de tecnologia a gente tem uma transformação muito grande, cada dia mais rápida, né? Então, tudo que é criado hoje, que é solução para hoje, amanhã ela pode não ser mais, né? Então, cada dia mais a inovação ela tem que fazer parte das empresas como área, como investimento, né, como setor, e na vida das pessoas. Os nossos aprendizados de hoje, semana que vem, eles vão estar alterados de alguma maneira, né? Tudo que a gente está hoje tendo de abastecimento de conteúdo, amanhã, se a gente não continuar atualizado, a gente vai ficar para trás, né? E cada dia mais. Essa é a certeza, eu acho, assim, da gente ter quase que... Quando a gente optou por dar espaço, dizer, cara, vamos trabalhar com inovação. Black Sheep vai ser uma empresa que vai trabalhar com o tema inovação, importando a forma como a gente vai tangibilizar o produto e o serviço. A gente já sabia desde o início que a gente viveria eternamente conectado a esse desconforto, a esse F5, né? A esse F5, exato, eu acho que é bem isso. É esse o tempo todo apertando para se atualizar, para dar esse refresh, porque... tu assumir a bandeira dizendo que tu vai trabalhar com o tema inovação, tu parte da ideia e da premissa básica de que, cara, tu vai estar o tempo todo tendo que te atualizar e te desmentir e te superar a cada momento, a cada frase, a cada proposta que tu faz, porque o que a gente ofereceu hoje amanhã já está morto. É um desafio constante. A gente pega o tempo todo. Pega como exemplo o próprio BS Festival, que é um produto nosso, né? E há 2 anos atrás ele tinha um formato inovador, né? Já de alguma forma trouxe uma novidade para Porto Alegre, né? E ele foi... Hoje existem outros projetos parecidos, né? Então, um grande desafio para a gente hoje é derrubar tudo que a gente fez, né? De alguma forma, renovar isso, desconstruir e reconstruir. A gente bate muito nessa tecla dentro das metodologias que a gente utiliza, né? Nas nossas criações de projetos e trabalho, de divergência e convergência, né? De primeiro tu construir e depois tu destruir tudo que tu construiu para tu chegar em alguma coisa realmente palpável e prático, né? Então, esse é um desafio, né? Que eu acho que ele não tem que estar só com as pessoas que se envolvem com inovação, mas no dia a dia também de todo mundo, né? A gente pode dizer que a inovação está sempre ligada à tecnologia, que é o que muitos pensam, ou vocês discordam disso? Não, acho que a tecnologia faz parte da inovação, ela é um dos pontos da inovação, mas ela não é o fator único, né, que envolve essa palavra, né? A gente fala de inovação, a gente fala de diversos tipos de inovação em um nível mais cognitivo, né, de conexão de pessoas, de relacionamento, de processo, de soft skills, empatia. Isso também é inovar, né, de tu ter um autoconhecimento, né? A nível tecnológico também, acho que o tecnológico ele é o mais evidente, porque tu consegue enxergar, tu tem uma visão daquilo prática, né? Tu pega o equipamento, tangível, ele é tangível, né? Hoje tu tem uma TV tal, com uma configuração tal, resolução tal, amanhã tu tem uma TV com o dobro de resolução, né? Realmente é tangível. Mas a inovação ela parte de diversos fatores, é cultural, né? A forma como tu te alimenta, tu troca, tu tá inovando a forma como tu te alimenta, né? Como a gente consome, como a gente se relaciona, que são coisas intangíveis. Tu pega um exemplo bem, agora quando tu comentou sobre isso, esse dia a gente estava escrevendo um dos textos que fizeram parte do BS Inc., que é um report
que a gente gerou a partir das 120 palestras realizadas na última edição do BS Fashion, né? Reuniu aí 120 palestrantes, bastantes nomes internacionais, nacionais, regionais. E que a partir de um estudo realizado a partir da análise de todas as palestras, a gente gerou esse reporte. E um dos textos que abre esse reporte, ele surgiu de um debate nosso de tentar sintetizar o que foi o BS Fashion, né, nesses 2 anos, nesse último ano. E a gente recaiu lá na vez quando a gente começou a desenvolver a primeira versão do projeto, na conversa que a gente teve, que a gente falou, cara, a gente queria fazer um grande festival de inovação, tecnologia. E na nossa cabeça lá naquela época era um evento de tecnologia. Quando a gente ia falar um evento de inovação, a gente vai ter que falar sobre tecnologia muito. E hoje, 2 edições depois, a gente viu que a gente criou um festival de pessoas. A gente está falando mais de pessoas do que de tecnologia. E esse reporte, enfim, esse resumo de tudo que foi falado só nos valida, né? De que essa hipótese básica de que a gente está falando, na verdade, de pessoas, de comportamento, de cultura e de coisas muito mais humanas e menos tecnologia é verdadeiro. Ou seja, o festival, ele é de inovação, sim. Esse é o escopo, mas na verdade a gente está falando de pessoas o tempo todo. E ferramenta, tecnologia, o que for, ele é só um meio. É só mais uma forma de ser tangível, de ser viabilizado, né? A última edição a gente dividiu em pilares, né, João? A gente teve pilar de humanidade, onde a gente tratou muito sobre a relação, né, a conexão, a empatia, os soft skills. Empreendedorismo também, porque envolve muito isso, né? Inovar no mercado como um todo. Gastronomia, arte, o que mais a gente teve? Tu falou gastronomia, arte, empreendedorismo, humanidades, tecnologia, que aí é bem a parte tecnológica mesmo, né? Não deixa escapar. É isso, cara. A gente tá bem isso. Eu acho que a gente tá falando mais de pessoas, de comportamento, do que de tecnologia em si. E quais são os principais desafios hoje para aplicar a inovação? Eu acho que o desafio da humanidade sempre é a questão do conhecimento, assim, né? Acho que o principal desafio é tu conseguir colocar na prática, tirar do papel ideias boas, tu conseguir conectar os pontos. Eu acho que é difícil de tu conseguir ter um nivelamento assim massivo, né? Eu acho que esse é o nosso desafio, inclusive, da gente passar adiante conteúdo de qualidade a ponto da gente conseguir abastecer uma grande parte da população, entendeu? A gente ter, assim, um certo nivelamento de conhecimento, de cultura, fazer com que a gente dê um grande passo de forma conectada entre toda essa galera que merecia estar sendo bem abastecida, né, de conhecimento. Acho que a educação é um grande desafio hoje. Sim. Né? Eu concordo total. É a palavra-chave. A gente, quando criou o projeto, se baseou na ideia de que a gente queria democratizar a inovação. Esse é o nosso DNA dos inícios. Para democratizar, e aí vem aquele papo que a gente teve no início, a gente queria tirar dos espaços elitizados. Então, a gente foi para dentro de barcos, bares, restaurantes, galerias de arte, rua. A gente levou a inovação para onde as pessoas estão, que é onde as pessoas podem acessar, né, de forma democrática e acessível, enfim. E eu concordo com o Weiner, assim, quando a gente está falando de democratizar e de inovação, a gente está falando de, primeiro, educação, de conhecimento. E isso é um calcanhar animal que a gente tem, né? A gente tem visto, assim, que, principalmente no Brasil, que é um país que, enfim, por toda a sua matriz histórica, não investiu nesse pilar. A gente não tem educação hoje. Então, e quando a gente está falando de inovação, a gente está falando sobre isso, sobre conhecimento, né? Pessoas, né? A gente fala sobre pessoas, então. E ao mesmo tempo, quando tu fala sobre qual é a dificuldade também, né? Quando a gente começar a entrar não só no papo holístico, assim, de entender que o Brasil não investiu em educação, por isso a gente tem uma falha aí antes mesmo da própria inovação, que é de uma educação básica, de qualidade, uma série de coisas.
é, de certa forma, a nível empresarial, assim, a nível corporativo, que é onde a inovação anda com mais fluidez, assim, por uma necessidade, né? Mas a gente percebe também que, de certa forma, a grande barreira da inovação hoje, não só na sociedade, em termos de falta de conhecimento, educação e base, mas sim de dentro das empresas, é a resistência. Ao mesmo tempo que as pessoas, né, têm essa coisa do precisamos inovar na hora que tem que, de fato, colocar em prática aquele PPT lindo que o criativo desenvolveu, é um problema, porque é ali que tu vai começar a sentir as dores. Né? Não é no PPT, na apresentação, no discurso, é quando tu começa a botar em prática, tu tem que investir, que tu tem que arriscar, que tu tem que abrir mão de algumas convicções, tu tem que dar o braço a torcer, que tu tem que ser humilde, que tu tem que reconhecer que tu não é dono da verdade, que trabalhar o em mundo equipe, tu tem que trabalhar em equipe, que tu tem que empoderar teus colaboradores. Aí o bicho começa a pegar, que daí é onde a inovação encontra a maior dificuldade hoje dentro do mercado, digamos assim, das empresas, né? Onde realmente entrava, assim. Mas a nível maior, genérico, é educação, é conhecimento. As pessoas não têm conhecimento, né, cara? Grande parte, se tu pegar a média brasileiro, mas assim, um cara que é um semi-analfabeto ou um cara que consegue ler, mas não tem capacidade de interpretar um texto mais complexo, fica inviável tu começar a falar de inovação ou de conceitos mais complexos tendo essa realidade, assim, né? Tipo, é bem complicado. Ao mesmo tempo que a gente, por mais que a gente tenha pintado, isso é a realidade, a gente sabe, assim, mas nós somos otimistas, né? A gente não estaria fazendo um projeto desses pensando em que, cara, vem cá, vamos lá, vamos levar a inovação para o maior número possível de pessoas, democratizar, empoderar. Se a gente não acreditasse que isso é um puta caminho legal pra fazer, e se a gente não acreditasse que isso fosse viável, né? Senão, enfim, também estaria fazendo qualquer outra coisa, né? Isso. Vendendo suco na praia. A gente tenta até cumprir isso, né, João? Botando tickets baixos, sim, né, sempre. Tentando explorar o máximo possível da cidade, enfim. Então, a gente tem isso aqui como uma das missões nossas, né? Sim, com tentar certeza. democratizar aí o conteúdo de qualidade. Então tá, meninos. Encerramos aqui essa parte da entrevista. Lembrando que a matéria completa, né, sobre inovação é a matéria de abertura da última edição da Tendências Inovação. E se vocês ainda não têm, podem enviar um e-mail para mim no patricia@coletiva.com.br e solicitar um exemplar. Ou então vocês podem acessar também a versão com conteúdo estendido e exclusivo em coletiva.net, ali na seção que diz revistas. Ali também tem bastante outras edições aí pra vocês olharem com calma. Cara, e a gente é suspeito pra falar, essa revista ficou animal, né? Ficou bom. As duas edições, né? Essa em especial, porque parece que a primeira foi a primeira também, nossa, né? Sim. Primeira vez que a gente fez a curadoria de uma revista, né? Do coletivo, enfim, que também já tem um histórico e uma credibilidade animal. E a responsabilidade que a gente teve de porra, sabe? Montar toda a história, né? Ir atrás dos nomes certos e tal. Mas a segunda especial, acho que ficou demais. O Fiuquinha deu certo, né? Fiuquinha com aquela... ficou animal. Aquela capa é muito boa mesmo. Brincar de ping-pong, guris. Passa a resposta. Passa e repassa. Não é passa e repassa, não. Isso aí é das antigas. É Gugu isso aí, cara. Toca na cara. Topa na cara. Então tá. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Um trabalho marcante. Não precisa envolver inovação, né? Não. BS Festival é uma criação minha, nossa, lá do Weiner, enfim. Nossa, filho. Só um. Eu vou ficar com o BS Festival também. Filho. O outro eu falo no particular. 2-0 pro BS Festival, então. Um momento especial na carreira. Cara, pra mim, especial quando eu vim morar em Porto Alegre, que eu não sou daqui, né? E quando eu comecei a trabalhar aqui em Porto Alegre na comunicação, eu morava em São Leopoldo com os meus pais, veio do Rio de Janeiro quando eu era criança, e quando eu vim morar em Porto Alegre, minha vida assim, mudou bastante em termos de carreira. Então eu acho que quando eu comecei a trabalhar na agência Scala, que foi o primeiro emprego aqui em Porto. Pra mim, eu acho que
que vi na cabeça, assim, que tá mais fresquinho. Eu sou péssimo em memória pra lembrar todos dessas, mas esse é próximo. Foi quando a gente decidiu largar tudo pra tocar o Black Sheep. Eu acho que foi bem punk, assim. Foi a primeira vez que eu me dediquei a um negócio meu, 100%. Não a um projeto paralelo. Referências profissionais. Referências profissionais. Cara, eu acho que eu uso como muita referência movimentos de comunicação dos Estados Unidos, com Wired, Contagious. Acho que essa galera sempre traz coisas diferentes, assim. A própria Vice também, né? Mas são boas referências, assim. O DNA. Não? Pra mim, não. Eu não... Nomes, assim, ou sites, portais, enfim. Eu acho que isso também, assim... Tem tantas referências, uma seria difícil dizer, mas eu concordo contigo. Eu acho que essa linha aí de portais gringos, alguns brasileiros legais também, enfim. O DNA do Black Sheep. O DNA do Black Sheep. Isso. Não tem DNA. Não tem. Eu acho que é ser ovelha negra mesmo. E eu acho que a palavra que eu falei antes é liberdade. A gente tem liberdade para fazer o que a gente acredita. E a gente tem um propósito por trás, então o nosso DNA ele é verdadeiro, entendeu? Ele é livre. Eu acho que os profissionais e as empresas que têm essa liberdade de demonstrar o seu trabalho de forma verdadeira, elas ganham mais força. Eu acho que é isso. Complementando só uma coisinha, eu acho que originalidade é veracidade, assim, o público percebe que existe uma verdade por trás desse movimento. Planos para o futuro. Crescer o projeto, óbvio, né? A gente quer evoluir, ganhar mais público, mais audiência, mais participantes e tornar o BS Fashion... Ele já é, né? Eu acho que assim, já é uma referência, né? Enfim, esses dias a gente tava na lista da Tinker Pasta e da Right Habit como um dos principais eventos de inovação do mundo. Cara, que louco isso, né? 2 anos de edição. Mas é cada vez mais perseguir, eu acho, esse nosso DNA, essa nossa originalidade. Não ficar discutindo ou brigando por tamanho, ou por maior, ou por isso ou por aquilo, mas da gente colocar, fazer com que o público tenha essa percepção de que o evento é verdadeiro, é grande, é importante, deixa um legado, enfim. Então tá. Muito obrigada, guris. E por hoje é isso. Muito obrigada pela participação dos meninos. Foi um prazer. Então tá, gente, este foi mais um episódio do Coletiva Tendências. Espero que tenham gostado do bate-papo e do tema sobre inovação. Lembrar, é claro, que vocês podem acessar as redes sociais da nossa publicação pelo @Revista Tendências, tudo junto. Estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau.